Hoje o nosso tema é o segredo de uma vida vitoriosa em Cristo. Parece um chavão daqueles que todo mundo fala, de pregador de televisão, mas o objetivo nosso que é sempre ensinar uma verdade, não é ensinar algo que seja assim uma fantasia, não é algo religioso, é algo que serve para a sua vida em todos os momentos, né? Então eu quero convidar vocês para ler no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. João, capítulo 15, verso 7, um verso bem conhecido, e aí vocês podem depois, vocês já devem saber isso de cor, né? Então diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Então, aí as pessoas podem se questionar, mas tá bom, o que isso tem a ver com vida vitoriosa? Pensei que ia ler aquele salmo assim, tudo posso naquele, aliás, aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ou, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e ele tudo fará, né? Mas, na realidade, esses versículos, já falamos alguns dias atrás, eles foram distorcidos. Então, tudo posso naquele que me fortalece, o foco não está naquele que me fortalece, está no tudo posso. A pessoa quer ter o poder. Então, aqui nós temos o zelo de dizer as verdades, né? E essas verdades não podem ser contornadas, porque elas diz respeito à nossa vida com Cristo, à nossa comunhão com Ele, e isso pode significar eternidade no céu ou fora do céu, né? No paraíso ou fora do paraíso. Então é isso que a gente está falando, uma vida vitoriosa não estamos falando de vida vitoriosa aqui nesse mundo, é aqui também, mas muito mais vitoriosa se nós alcançarmos a eternidade. Então como que a gente entende isso? Essa expressão, como que a gente entende? Esse entendimento, ele vem aqui, primeiro tem que ler todo o contexto que está esse versículo, tá certo? Então está lá, João 15, de 1 ao 10. Então eu vou ler aqui para vocês o contexto que diz isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso aqui é como se fosse uma parábola que Jesus faz a comparação, né? Colocando como o agricultor, né? Todo ramo que estando em mim, Jesus está dizendo, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está vendo a ligação lá em cima, dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Está vendo a conexão? Está entendendo a conexão de uma coisa com outra? Nós ligados nele e ele ligado em nós, né? Eu sou a videira e vós são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, vos será concedido. Esse foi o texto que nós lemos, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tendo obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Você vê que ele começa falando de videira verdadeira, ligação, né? A ligação, estar ligado nele, ele em nós, estar todos junto, né? E termina falando no amor, que é o que, vamos falar assim, que é a seiva dessa árvore que ele está falando, da videira verdadeira, né? Então, esse texto, ele praticamente é autoexplicativo, ele está dizendo, só que nós vamos... Porque às vezes as pessoas falam para você vai numa igreja, a pessoa lê, fala efusivamente, está ligado nele, e ligado em nós, e assim, e tanto, e grita, e pula, mas você não entende o que é isso, o que significa estar ligado, não estar ligado, né?
E às vezes para mim, transmitir isso para vocês também não é fácil. Mas vamos tentar aí ver isso, porque estar ligado nele é o grande segredo da vida vitoriosa em Cristo. Porque você quer ver aqui, ó, né? Tudo que está explicando isso, vocês têm que estar ligado, porque você é um ramo. Se você estiver fora do tronco, você não vai ser vitorioso, você não vai dar fruto, você não vai ter a seiva do amor, não vai fluir por você, você vai estar desconectado. É isso que ele está falando, né? O que significa a palavra permanecer? Ele está falando em galhos. O que é um galho? Um galho nasce, cresce e permanece ligado na árvore. Então, está falando. Então, o conceito da palavra estar, permanecer, é estar e ficar em determinado local, mas esse sentido aí de estar e de permanecer, ele quer dizer estar de maneira convicta e determinada, independente da situação. Porque estar em Cristo, ele não é essa aqui, beleza, tudo maravilha, eu tô aqui. Às vezes as pessoas acham que estar em Cristo é ter aquela, como é que posso dizer? Ganhar uma loteria para ir para o céu, para a vida não ter mais problema. Se alguém fala isso, está mentindo. A Bíblia fala, no mundo vocês vão ter problemas, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Então, permanecer aqui, quer dizer, é estar independente da circunstância, é permanecer ali, lutando para estar ali. Por mais que os galhos sejam chacoalhados, que os ventos venham, às vezes tem que ser podado, como está falando aqui, quando está dando fruto, você vai lá e poda, então, às vezes está passando dificuldade, assim e tal, mas vem a poda, corta um galinho aqui, dói, corta outro galinho ali, dói, às vezes tem que, essa semana eu estava vendo uma pessoa que tem experiência, estava ajustando um galho que estava torto, amarrou uma corda com a madeira para puxar, para pôr o galho no lugar certo, tudo isso aí é de fazer com que a árvore tenha uma condição boa de dar frutos, de dar sua sombra, de estar, né? E esse permanecer, o melhor exemplo que eu tinha para dizer para vocês sabe a pessoa que faz greve de fome? Eu vou ficar aqui sem comer até resolver o negócio. Então, permanecer, quer dizer, eu estou aqui sem dia para terminar. Enquanto eu tiver vida, eu estou aqui permanecendo em Cristo. Permanecer, né? Nós já vamos falar como é ele permanecer em nós, nós permanecer nele, vem o que vier. E aqui ainda, daí ele fala que permanecem nos dois sentidos, é permaneceres em mim e eu neles. É a ligação que tem na árvore, é o galho que está na árvore e a árvore que tem o galho, tá certo? Só que com um pequeno detalhe que muitos esquecem. A árvore sem aquele galho é árvore, mas aquele galho sem a árvore é um ramo seco que é cortado e que é jogado fora no fogo, como diz aqui. Eu vou repetir. Estar ligado nele é assim, você ligado nele, você é árvore. Ele também é árvore. Se você estiver desligado dele, ele é a árvore, continua sendo árvore, e você não é mais árvore. Você é um galho seco que é jogado fora. Então, a vida vitoriosa em Cristo está onde que é o segredo? Nós estarmos ligados na árvore, na videira, ligados nele. E ligado nele, eu vou dizer daqui a pouco eu vou dizer o que não é estar ligado nele. Porque às vezes as pessoas acham que estar ligado nele é você estar ligado a uma igreja. Eu vi essa semana um pastor falando assim, porque tudo que é ligado no céu, na terra, é ligado no céu, e desligado na terra, desligado no céu, e tal. Ele quase assim, eu sou mais poderoso que Jesus na cruz, porque ele morreu lá, mas se eu quiser mandar você para o inferno, eu mando. Quase disse isso. As pessoas têm que ler a Bíblia, mas no contexto, não pegar um versículo isolado e dizer isso. Esse versículo isoladamente diz isso, mas tem uma circunstância bem clara. Então, assim, não é você estar ligado a uma igreja de denominação. Não estou dizendo que não é para você estar, não é isso. Não é só isso, né? Então, tem muitas coisas que a vida religiosa, ela nos dá a condição de
A vida religiosa nos dá uma condição de viver de maneira assim, que a gente, às vezes, muitas pessoas se iludem que aquilo ali é tudo em Cristo. Então, por exemplo, o que não é permanecer nele? É uma simples rotina de vida religiosa. Você acorda, você faz uma oração que se faz igualzinha todo dia. Você vai, senta na mesa, você ora, agradece a alimentação, como você faz todo dia. Aí você vai viajar, você faz uma oração de viagem. Você vai fazendo essas coisas, aquela rotininha. De à noite vai lá na igreja, volta lá da igreja, ou vai no lugar, tal, beleza. Isso tudo é bom. Mas estar nele não é só isso. Então, não é só ter uma vida ativa, não, mas tem gente que trabalha na igreja, na sua igreja, de qual for a denominação, de dia, de noite, tal, mas não tem tempo para viver em Cristo. É muita atividade, né? É muito tempo de se estar em Cristo. Não é a simples forma de você viver um momento cumprindo todo aquele checklist de uma instituição religiosa. Isso aqui faz parte da nossa vida. Mas só isso não adianta, não é. Estar ligado nele quer dizer você precisa resplandecer ele na nossa vida. Então, se nós formos fazer aqui aprofundar um pouquinho, essa palavra permanecer é você continuar sendo árvore, ligada na árvore. Porque, como eu já falei, se você não estiver ligado na árvore, né, você é um galho seco. Que o povo junta e joga no fogo. Mas a árvore continua sendo árvore. Então, esse permanecer em mim e permanecer em vós, a Bíblia chama, sabe o que chama isso? Corpo de Cristo. Todos nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo, né? Corpo místico de Cristo, né? E Cristo está em nós. Cada um de nós é parte desse corpo e Cristo está em nós. Essa é uma das formas que eu posso exemplificar, né? Estamos em nós e Ele em nós. Ele também, se eu puder, individualmente, como galho em si, falei de uma maneira coletiva, o corpo de Cristo. De uma maneira individual, é quando nós temos o nosso chamado novo nascimento. É quando nós recebemos Cristo. As pessoas falam novo nascimento quando batiza e sai da água. Outros falam assim, novo nascimento é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Eu não estou falando batismo com o Espírito Santo, falando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Quando nós fazemos realmente a convicção de servir a Deus, fazemos a decisão e nós decidimos abrir mão de tudo e dizemos, Senhor, vem morar em mim. Como diz lá, e esse vir morar é uma permissão individual, porque Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Senão, ele fica de fora. Jesus é educado. Então, ele entra, né? E quando ele entra, a Bíblia fala que ele vem fazer morada em nós. Ele vem fazer morada. É uma outra circunstância. Então, quando você permanece nele, você abre seu coração para ele vir fazer morada em você, através do Espírito Santo, e fazendo morada em nós. Ele está em nós e nós estamos nele. De maneira individual, assim individual quanto no coletivo, né? E aí, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós estamos falando que isso faz parte da comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, com as pessoas. Porque corpo de Cristo, não existe corpo de Cristo quando, às vezes, a gente precisa amar o outro. Por que termina todo esse contexto, termina com amor? Porque não existe comunhão sem amor. Porque, por exemplo, agora na pandemia, nós somos chamados, às vezes, a ser como pastores, como cristãos, ser como um bombeiro de Deus. E, às vezes, as pessoas, você tem que ir em determinados lugares que, em razão normal, você não iria. Mas o bombeiro, quando pega fogo, ele não pode deixar de ir lá. Ele tem que ir. E às vezes nós somos chamados a levar uma palavra de paz, uma oração, e ir em lugares, em situações normais nós não iríamos. Mas
o amor de Deus que está em nós nos faz ir, nos faz ver isso, nos faz buscar Deus dessa maneira e atravessar essas fronteiras que normalmente nós não iríamos, né? Mas Deus habitando em nós, a gente experimenta um amor diferente, a gente tem uma outra vida, né? Então, essa comunhão com as outras pessoas do corpo de Cristo, as pessoas que você ama, independente da religião. Então, é o seguinte, tem aquelas pessoas que você tem comunhão com elas, e tem aquelas outras pessoas que você ama, que ela, apesar de ainda não fazerem parte do corpo de Cristo, porque quem que faz parte do corpo de Cristo? Todas aquelas pessoas que são salvos, independente da igreja, local, época e situação. Mas aqui nós falamos de pessoas que também, e as pessoas que não são, não, às vezes as pessoas faz parte dos seus frutos, não? Então pessoas vão olhar para você e dizer, olha, fulano, olha como você está aí, eu vejo você, olho nos seus olhos, vejo paz, eu vejo um exemplo, eu vejo uma motivação para me entender como é sua vida, e ver Cristo em você e não sabe. Então, quando nós resplandecemos Cristo em nós, nós começamos a dar os frutos. E esses frutos, as pessoas falam, não é só contar coisas que nós fazemos. Esses frutos, às vezes, tem coisas que nós não vamos conhecer. É aquele fruto da pessoa que olhou para nós no dia que estava triste, lá no ônibus que estava andando, você nem percebeu, mas ela olhando para você, através da maneira de você se comportar, da maneira que a gente andou no ônibus, no trânsito, ela viu Cristo em nós. E através de um silêncio, Deus fala com as pessoas. Então, quando o amor de Deus, ele pega nós que somos indignos também, diferentes, e nos faz amar um ao outro. Um errante como eu, um indigno como cada um de nós aqui, olha um para o outro e nós professamos esse amor. É um fruto dessa árvore, porque se você está ligado na mesma árvore, é a mesma seiva que nos alimenta. Se você não consegue amar outra pessoa, por que o perdão é tão interessante? É tão especial? Porque como você, ligado na mesma árvore, não consegue perdoar o outro? Como que você, como que eu, com uma vida toda estragada, não tendo testemunho, não tendo cuidado, ou eu vou estar ligado à mesma árvore lá e a seiva do amor não vem para mim, porque como é que eu vou participar da mesma árvore? Está Cristo em mim. Como que Cristo vai morar dentro de mim se eu não sei resplandecer Ele pela minha vida? Se quando eu abro a boca sai palavrão, se quando eu oro pelas pessoas eu não demonstro, faço aquela formalidade. Quando a pessoa me pede alguma coisa, eu sofro frio como qualquer um outro. Os sentimentos do cristão têm que ser diferentes, porque Cristo estando em nós é muito diferente. Então, onde que esse amor, o que nos faz fazer essa permanência em Cristo? Quem já me ouviu algumas vezes, tem uma ilustração que eu faço para falar sobre a diferença entre união e unidade, que é a maneira mais prática que você pode ter ouvido falar. Porque existe muito cristão que é unido com o outro. Porque vai na mesma igreja, participa da mesma festa, ora junto, mas não tem unidade. Porque a união, são indivíduos cuidando cada um dos seus interesses no mesmo lugar. A unidade é indivíduos que abrem mão da sua individualidade para estar com outro diferente no mesmo lugar, para estar com outro igual no mesmo lugar, para se tornar, abre mão de si para se tornar uma igualdade, uma unidade. E aí eu vou dar um exemplo que sei que muitos de vocês já ouviram, mas, por exemplo, você vai no mercado domingo e compra uma redinha daquela de batata para fazer uma maionese, fazer um purê em casa, né? Quando você vem ali, tem 10 batatas ali, 10. Então, cada batata é uma batata. Estão ali, dentro do saquinho, elas estão unidas, não estão juntinhas? Tá? Então, ali, as batatas estão unidas. Isso é união. Tá certo? As batatas juntinhas uma da outra ali dentro do mesmo saquinho. Aí você vai lá, coloca na panela, você arruma lá, ferve, tira a casquinha, e aí pega, vamos falar do jeito convencional, né? Pega o garfo, amassa todas elas ali e torna um purê. Bonitinho, amarelinho ali, ó, aquela batata. Cadê as batatas individual? Cadê cada batata que existia? Acabou. Nenhuma batata, daquele momento em diante, ela está cuidando de ser batata.
Ela abriu mão da sua individualidade da batata 1, 2, 3 até a 10 para ser um purê. Ela abriu mão da sua individualidade, batata, para se tornar o purê. Você tem que abrir a mão do seu galho, de ser o seu galho frondoso, bonito que você quer ser, para ser árvore. Para ter comunhão com os outros, para estar no mesmo objetivo. Então, a vida com Cristo não tem só comunhão. Uma vida perfeita, o segredo da viver em Cristo é a unidade em Cristo. Nós nele e ele em nós. Porque daí nós, a nossa individualidade, para efeito da comunhão, ela acaba, não existe mais. Agora, hoje o que mais tem por aí é batata, não tem mais purê. As pessoas não querem ser purê, ela quer ser ela. Briga por cargo, briga por isso. Precisa fazer algo, ela não vai. Ela quer estar posição. Você vai na igreja, no lugar dela, você não der uma posição para ela, não tá bom. Ela quer posição, ela quer isso. E não estou dizendo só nos púlpitos, é a mesma coisa. Está na hora de nós sermos o purê, a unidade, abrir mão do que o do Eloni quer ser, para permanecer em Cristo e Ele em nós. Talvez o coração de muita gente está tão grande que não cabe Jesus. Que não cabe mais. É tão bom quando nós olhamos e a nossa individualidade, nós abrimos mão dela. Não somos mais aquele saquinho de meia dúzia de batata que está ali, mas somos um purê. Um purê, eu estou fazendo uma analogia tal qual Jesus falou. Nós não somos um ramo, um galho, nós somos uma árvore. Jesus falou, se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto, porque estão na árvore. Então, permanecer no Senhor, estar nele. Então, unidos, sim, por uma causa, interesse comum é interessante. Mas a unidade, quando você abre a mão da tua individualidade, dos teus interesses, coloca os interesses pessoais acima, aliás, abaixo do interesse coletivo do todo. Olha, é como, às vezes, as coisas assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o teu próximo a ti mesmo se você não estiver ligado nele? Não existe isso. Então, amar o próximo como a nós mesmos é só se nós abrir mão de nós. Ou alguém já perdeu o sono por causa da conta de outro. Ou alguém já perdeu o sono porque o filho do outro está no hospital. Algumas vezes. Mas será que é na mesma intensidade? Será que nós vivemos mesmo essa pureza, essa permanecer em Cristo, Ele em nós, de maneira que nós amamos uns ao outro da mesma intensidade? Eu estou olhando aqui, perguntando para mim. Aqui tem uma imagem que vem de eu falando com vocês e eu estou olhando para ela, olhando para mim. Será que eu, às vezes, não uso de hipocrisia? Eu tenho certeza que sim. Quando eu mesmo me flago, eu tenho que ter pelo menos o sentimento, em algum momento, dizer, eu estou sendo hipócrita. E isso, por ser pastor, não é feio dizer. É feio por continuar sendo hipócrita e não lidar contra isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque Jesus já nos ensinou que nós não somos nada, não somos de nada, nós somos... Mas eu quero estar ligado na árvore, ligado nele, né? E esse processo de permanecer nele precisa conhecer quem ele é, conhecer seus mandamentos, experimentar e refletir o seu amor, refletir Cristo em cada passo da sua vida. Porque se Cristo está em você e as pessoas não enxergam Cristo em você, olha lá que está difícil, hein? Será que está mesmo? Se Cristo está em você e não está nos outros, mas você faz tudo igual aos outros, será que está? E não é estar, é permanecer. Porque às vezes nós chamamos Cristo vem em nós, mas nós não temos uma vida que faz com que ele permaneça em nós. Nós estamos lá, a coisa aperta, nós vamos lá encostamos na árvore. Agora eu estou lá ligado. Né? A coisa está feia, eu estou lá ligado na árvore. Aí a coisa passou, desliga. Dá vontade de mandar tomar vergonha.
Para de brincar com Jesus Cristo, brincar com a salvação. Jesus Cristo não é SEAT, não é SAMU. Jesus Cristo é para permanecer nele. Essa geração de gente hoje que só quer chegar e receber as coisas quando precisa e não quer servir a Deus, não quer abrir mão de nada. A sorte deles é que o Deus é tão misericordioso. Porque tem horas a vontade de pegar cinta e dizer, gente, para de brincar. Respeita o Cristo que morreu na cruz. Respeita. É permanecer nele. Aí quer ter a vida vitoriosa em Cristo, mas não quer permanecer nele, só quer usar. Ele é Senhor e nós somos servos. Nós não estamos aqui para usar ele. Ele que nos vai nos usar. Ele que tem um propósito na nossa vida e nós estamos sujeitos a ele. Para com isso. Que nós cada dia possamos dizer, Senhor, eu quero permanecer em Ti, mas é tão difícil, porque todos os dias, aí sim, o Senhor conhece, que tem dias que nós vamos dar uma escorregada para lá, uma escorregada para cá. Tem aquele dia que você chegou tarde, meu Deus, corri tanto no meu tempo de orar. Não deu tempo de eu falar com o Senhor. Pô, Senhor, me perdoa. Ele conhece que a gente é assim. Agora, se amanhã você faz de novo, depois faz de novo, todo dia está se esquecendo, aí fala, peraí, você não quer eu, né? Jesus vai dizer, então você não quer que eu permaneça em você. Você não permanece em mim, você quer ser galho seco. Você não quer ser árvore. Você é a batatinha lá do saquinho, você não é purê, desse purê gostoso, bonito, que todos abrem mão da individualidade. Você quer ser você, aproveitar a vida, viver sua vida de boa, e depois, a hora que não der, você larga tudo e vai embora. O segredo de uma vida vitoriosa em Cristo é permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Pertencendo. E quando você permanece nele e ele em nós, você tem fruto de paz. As pessoas têm prazer em estar com você. As pessoas têm prazer em chamar você para estar com elas. As pessoas, você fala de Jesus, as pessoas ouvem. Você não é aquele chato pegajoso. Você sabe falar da maneira certa, com autoridade. A hora que tem que acariciar, você acaricia. A hora que tem que falar com autoridade, você fala. Você serve a Deus com mais... como árvore. Porque tem uns caras aí que acham que é galho seco, isso aí, ó, nos outros aí. Só acusar. Só bater. Não. Pregar o evangelho não é desrespeitar a fé do outro. Pregar o evangelho é falar de Jesus, para que a pessoa, sobre a luz de Cristo, conheça o evangelho, independente onde ela esteja. Eu vou repetir, pregar o evangelho não é você desfazer a fé dos outros, e sim falar da sua fé, falar do evangelho verdadeiro, para que você possa, através da luz de Cristo que está em você e da palavra que você prega, a pessoa estando num outro caminho, ela enxerga o caminho, o Espírito Santo mostra o caminho. Não quer dizer que você não precisa dizer as verdades que você precisa dizer. Mas tem muita coisa que não precisa você dizer no primeiro dia que você conversa com a pessoa. Respeita. Quando a pessoa pergunta, você responde. Mas não fique dando resposta a perguntas que a pessoa não fez. Cristo está em você. Primeiro, resplandece o amor. Quando Jesus levava as pessoas para Jesus, para serem curados, ele perguntava, qual que é a religião que você está praticando aí? Você vai na missa, vai no culto, você crê em santo ou não crê em santo? Como é que é o negócio? Jesus nunca perguntou isso. Ele falava assim, ó, perdoados estão os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Era isso que ele dizia. Aprenda a pregar o evangelho e dar frutos. Frutos desse amor de Cristo. Frutos de um amor diferente. De um amor de Cristo. Ele encerra o texto falando do amor. Por fim, lá no verso 16 e 17, ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu que escolhi para irem e darem frutos. Então você foi escolhido por ele. Não é você que escolheu. É ele que te escolheu. No meio de tantas pessoas, de tantos milhares de pessoas que sabem seu nome, ele tem um propósito para você. Ele foi lá, de repente, deu uma podadinha na sua vida, tirou um pedacinho,
cortou ali, entortou para cá, para que você chegasse a Ele. Para que você, talvez se não fosse isso, você não estava aqui. Ele nos escolheu. Ele te escolheu. E você é privilegiado por isso. Para ir e dar fruto. Para dar fruto, você tem que estar ligado na árvore. Se não estiver na árvore, você é um galho seco. A árvore é Cristo. A árvore não é a igreja A, B ou C. Claro que você estando nela, vai buscar, mas esteja onde você estiver, eu te pergunto, você está numa igreja ou está ligado em Cristo? Primeiro em Cristo. Se você estiver ligado em Cristo, o lugar que você está, ele vai te direcionar. Agora, se não estiver em Cristo, qualquer lugar não vai ser bom. Vai ser chato, vai ser rotineiro, mas estando em Cristo, você dá fruto que está ligado na árvore, na videira. Você é árvore, você não é galho seco. Vai e dê fruto, fruto que permaneça. Não é uma coisa que fez hoje. As pessoas te encontraram aqui antes, falando, nossa, que bom te ver. Eu queria te dar um abraço hoje, que naqueles dias que não podia dar abraço, eu não pude te abraçar. Mas você sorriu para mim um dia que eu estava triste. Você, você me disse assim. Você me convidou para ouvir uma palavra, você me ligou, você me deu uma carona, você me deu um tempo, você me visitou. Fruto que permanece, que marca. Não porque você é bonzinho, não porque eu sou bonzinho, mas porque Cristo faz. Se de uma pessoa... eu fiz uma determinada situação, ela falou, mas como que o senhor faz isso? Eu não faria isso, não. Você está enganado. Eu tinha seguido minha viagem, parei na estrada fazendo uma situação, né? Falei, eu tinha ido embora. Você acha que eu faço isso? Eu estou correndo atrás dos meus negócios. Mas o Cristo que habita em mim falou, para e ajuda. Faz isso. Eu tenho que entender que nós somos galho seco, queimado. Mas o Cristo que está em nós, ligado na árvore, faz o que diz aqui. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Não está dizendo ame as pessoas que vão na sua igreja. Não está dizendo isso. Ame as pessoas que são iguais a você. Não. Amem-se uns aos outros. Não tem regra. Você quer ter uma vida vitoriosa em Cristo? O segredo está aqui. Ame-se. Ame-se uns aos outros. Viva uma vida ligada na videira, na árvore. Pare de brincar. Permita ser usado por Deus e não fique querendo usar Ele, só na circunstância. Pare de brincar. Assuma que fora da árvore você é um galho seco, que só serve para ser queimado, jogado fora. Assim como eu também sou. Estou falando de você, estou falando de nós. Não adianta tirar uma carteirinha de pastor lá, querendo pastor para ser pastor, essa carteirinha me liga na árvore. Tem muita gente te enganando assim. Não. Eu tenho muito mais responsabilidade apenas. Mas se a minha vida, se eu não praticar isso que eu estou falando para vocês, não vai dar nada. Vida vitoriosa. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi tudo o que quiser e vos será feito. Não é que você vai pedir tudo. É que tem coisa que você não vai nem pedir. Porque o Espírito Santo vai dizer, não, isso não é da vontade de Deus. Isso não vai te fazer bem. Ele vai estar aqui te dizendo isso. Não é hora. Aceita isso como uma situação de Deus para a sua vida. Mas se nós chegarmos ao ponto de tudo que pedirmos, Ele faz, o que você quer mais do que isso? O que você quer mais do que isso? Não é que ele vai ser seu empregado, você ficar mandando ele fazer as coisas e ele faz.
mas Ele é Senhor. Que nós hoje continuamos nossa noite aprendendo a amar uns aos outros. Não é só da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Ligados na árvore, que flui pela árvore, pelos galhos. É esse amor que nos faz viver em Cristo. Ele em nós e nós